Vamos falar agora sobre a notícia do dia, até o momento. Acordo de paz e presidente dos Estados Unidos visitando o Oriente Médio. Ele segue lá no Egito, né, falando logo depois da assinatura desse acordo de paz, um evento que não contou nem com representantes de Israel e nem do Hamas, mas sim de países da região que participaram das negociações para que esse acordo saísse do papel. Trump falou bastante mais cedo na passagem dele por Israel. Antes de ir para o Egito, ele esteve em Israel, no parlamento do país, exaltou a atuação americana para a construção desse acordo, algo que foi reforçado pelo premier Benjamin Netanyahu também. E na fala, Trump afirmou que o cessar-fogo é o fim de uma era de mortes e de terror na região. Isso não é somente o fim da guerra, é o fim da era de morte e o começo da era de esperança e fé. É o começo de uma harmonia para Israel e todas as nações que deve ser uma região magnífica. Eu acredito realmente nisso. É também o início de um novo Oriente Médio. Você ouviu aí na tradução simultânea o nosso multifunção João Vieira, editor de internacional da Band News TV, que está acompanhando esse dia histórico, logo desde as primeiras horas da manhã, quando os reféns começaram a ser libertados. Né, João? Tudo bem? Boa tarde. Oi, João. Bem-vindo, meu amigo. Oi, Ana. Oi, Joel. Muito boa tarde para vocês. Prazer estar aqui com a Rádio Bandeirantes de novo. Olha, o dia bastante corrida de trabalho, não à toa, né? Um dia histórico que a gente está vivendo, obviamente, em especial lá no Oriente Médio. Foco total em algumas partes do Oriente Médio, não só Israel, como também na faixa de Gaza, mas neste momento no Egito, onde está o presidente Donald Trump. Ele está reunido, né, com lideranças internacionais para discutir o dia seguinte deste conflito, ou seja, o que vem daqui para frente. O Trump acabou de dizer que o banho de sangue acabou na faixa de Gaza e que a paz está instaurada. Mais cedo ele também citou coisas semelhantes, mas essa questão do banho de sangue foi algo considerado incomum, levando em conta a aliança de Donald Trump com o Benjamin Netanyahu, né, premier de Israel. Claro, ele não culpou Benjamin Netanyahu pelo banho de sangue, mas pelos números que nós trazemos, 67 mil mortes, né, na faixa de Gaza, fora, claro, as mortes no território israelense ou de soldados de Israel na faixa de Gaza. De maneira geral, para a gente fazer um resumo do que foi esse dia, o dia começou bem cedinho, porque na madrugada ainda, cerca de 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, é que os reféns começaram a ser libertados. Em duas levas, primeiro 7 reféns, depois 13 reféns. Todos já estão em território israelense. Após isso, Israel libertou cerca de 2.000 prisioneiros palestinos que também fazem parte desta primeira fase do cessar-fogo. A trégua, aliás, vem sendo suportada, né, segurada e respeitada desde sexta-feira e não há até agora nenhum tipo de violação a isso. No entanto, eu falei aqui dos reféns, que são os reféns vivos, né? São 48 reféns no total, apenas 20 deles estão vivos. E esses 20 que agora retornaram a Israel. E os outros 28 são 28 corpos. E aí que está o ponto de uma possível violação e já um início de uma notícia que pode ser bem ruim, né, para a continuidade dessa trégua. Israel já começou a acusar o Hamas de violar esses termos, porque há 28 corpos. E o Hamas disse que hoje só vai entregar 4 desses corpos. Não explicou exatamente se todos os outros estão dentro daquele mesmo problema que o Hamas já tinha dito que existia dias atrás. Qual o problema? O fato de que o Hamas não sabe exatamente onde estão todos os restos mortais dessas vítimas. Essas 4 pessoas, sim, terão seus restos mortais levados ao território israelense hoje. E as famílias dos reféns, ao ouvirem esse tipo de notícia, cobraram uma resposta severa de Israel para o que já classificam como uma violação. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que se o Hamas cometer violações, atrasar a entrega dos corpos, o governo israelense terá e dará uma resposta
significativa e proporcional. Ele não disse exatamente qual resposta seria essa. De qualquer maneira, vale nós destacarmos sempre aqui. Isso se trata de uma tentativa de plano de paz no Oriente Médio. Mas, até agora, o que é possível cravar? Que se trata de um acordo de cessar-fogo na prática. Estamos na primeira fase desse acordo, que, entre as coisas que eu citei aqui, a trégua, a libertação de prisioneiros e reféns, também envolve o recuo de tropas israelenses. Mas elas permanecem na faixa de Gaza, sem atirar, sem levar também tiros ou bombas, mas permanecem lá. Outras fases ainda deverão ser negociadas. Nesta cúpula que acontece no Egito, que eu citei, vocês citaram também, não há perspectiva de avanços em relação a isso, pelo seguinte motivo, pelo menos avanços práticos que hoje podem ser definidos nesse encontro. O Hamas e Israel não estão na mesa de negociações hoje. Estão os mediadores, Israel, Catar, Turquia, Egito e outros países importantes. Mas esses dois lados não estão. De qualquer maneira, estamos observando de perto para entender o que será decidido, se é que algo será decidido, inclusive sobre a reconstrução da faixa de Gaza, que vai custar bilhões e mais bilhões de dólares. A gente está falando de um território que está praticamente destruído, quase 90% de todas as edificações, prédios, casas, construções, totalmente ou muito destruídos por causa dos bombardeios. João, obrigada, viu? Bom descanso para você. Tchau, João.